Pois é, Vera, são 7 medidas provisórias que estão aí aguardando votação. Dessas 7, 2 já foram lidas em plenário, que é o primeiro passo aí para o início da discussão dos deputados dentro do plenário. Então, a votação deve mesmo começar por essas 2 medidas provisórias. As 2 que tratam do mesmo assunto de aviação, da aviação comercial aqui no Brasil. A primeira delas, como a gente já viu na matéria, é a que trata da possibilidade de estrangeiros serem donos das empresas aéreas nacionais, que trouxe essas mudanças aí sobre bagagem, também feitas pelos senadores, então os deputados precisam analisar. E uma outra medida provisória também que cria essa empresa pública chamada NAVE, que vem substituir em grande parte o trabalho da Infraero. Depois disso, as outras medidas provisórias ainda não foram lidas, então, em tese, pode haver uma inversão de pauta. Elas não precisam necessariamente ser votadas aí na fila, na mesma ordem que foram editadas pelo governo. Foi isso que se tentou fazer na semana passada, levando a medida provisória 870, que trata aí da reestruturação do governo, que foi editada no início do governo Jair Bolsonaro, fazendo algumas mudanças, retirando a possibilidade de demarcação de terras indígenas da FUNAI, levando para o Ministério da Agricultura. Mas os deputados e senadores modificaram bastante essa medida provisória na comissão mista, que é a fase que precede, então, a análise aqui no plenário. Eles tentaram votar essa medida provisória com as mudanças feitas na comissão mista ainda na quinta-feira da semana passada, mas houve aí uma questão de ordem e essa MP deve ficar mais para o final da fila mesmo, obedecendo aí a ordem de votação. Pelo menos a informação que a gente tem. A gente vai confirmar isso agora com os vice-líderes, deputados que estão aqui com a gente. O deputado Coronel Armando, que é vice-líder do PSL, é do PSL de São Paulo, e também o deputado Leonardo Monteiro, que é do PT de Minas Gerais. Deputado, sua expectativa o governo tem pressa em relação a essa medida provisória 870, essa que faz a reestruturação, que mexeu aí na estrutura do COAF, que fez modificações também na FUNAI. Qual que é a sua expectativa em relação a essa medida provisória? Bom, nós temos uma pauta com 7 medidas provisórias, mas 2 já vão ser votadas. Tenho certeza que a 863 e 866, que estão ligadas ao setor aéreo, elas serão votadas. O Congresso é bastante responsável com isso, a Câmara será. E em relação a 870, nós temos interesse em uma possível inversão da pauta, porque ela é a espinha dorsal das mudanças que o presidente Bolsonaro fez ao colocar o nosso governo. E a gente gostaria que ela fosse aprovada da forma como ela foi colocada. Tivemos 4 emendas, elas são emendas que afetam, que permitem 95% da proposta do governo foi aceita, mas 4 pontos cruciais nós consideramos que não deveriam ser mexidos. E o PSL como partido e o governo também, ele gostará de manter a sua proposta original. O COAF no Ministério da Justiça, a FUNAI no Ministério da Família, com o Ministério da Mares, e não passar novamente a responsabilidade de demarcação de terras para a FUNAI, que nós temos problemas de demarcação, isso eu acho que estava muito bem colocado no Ministério da Agricultura. A possibilidade dos auditores da Receita contribuírem com as investigações que deram suporte à Operação Lava Jato é fundamental. O Brasil é um país que tem que superar essa fama de ser um país muito corrupto. Então isso só vai ocorrer quando nós do governo trabalharmos diretamente contra a corrupção. E depois a separação do Ministério do Desenvolvimento Regional, recriando o Ministério das Cidades, que é mais um ministério, mas a gente acha que a colocação do governo Bolsonaro foi muito bem feita, reestruturando, isso gera redução de cargos, vai facilitar a eficiência administrativa. O Ministério das Cidades, ele se for recriado, ele não pode ser por interesses políticos, e sim por interesses administrativos. Nós temos que ter aqui essa responsabilidade com o nosso país. Então, acho que inicialmente essa é a minha posição. Vamos ouvir o nosso colega, o deputado Leonardo Monteiro, de Minas Gerais. Agora, deputado, só para esclarecer em relação à SMP, né? A articulação lá na comissão mista não permitiu a aprovação do jeito que a medida provisória foi editada. Houve muitas mudanças. Está mudando essa articulação para aguardar a votação aqui no plenário? Olha, nós vamos trabalhar conversando com os deputados, todos os deputados, inclusive com a da oposição, mas vamos conversar principalmente com aqueles de centro, tentando ver que haja uma adesão à proposta do governo. Nós consideramos isso essencial. Aqui é uma casa de falar, de conversar, e nós vamos conversar com todos. Não só eu, mas todos os vice-líderes do governo, seguindo a orientação do Major Vitor Hugo e do próprio presidente, nós vamos conversar com os parlamentares buscando o apoio para que a MP 870 seja aprovada.
Deputado Leonardo Monteiro, então, como é que vai ficar essa possibilidade? Qual que é a disponibilidade da oposição de falar, de discutir sobre essa medida provisória especificamente? Olha, cumprimentar o Coronel Armando. Olha, aqui nós estamos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Como foi dito, aqui é um lugar de conversar, não é? De falar. Mas nós vemos um momento muito difícil no nosso país. O próprio presidente já disse publicamente que ele quer desconstruir tudo aquilo que foi construído, não é, anteriormente. Então nós estamos vendo um momento em que, através de decretos, através de proposições, várias proposições do governo, como o PEC, né, proposta de emenda constitucional, medidas provisórias, o governo está desconstruindo políticas públicas históricas do nosso país. Algumas conquistadas antes de 88, e uma grande maioria foram consolidadas na Constituição de 88. Direitos, né? Direitos, por exemplo, o velho ou a velha que não tem direito nem à aposentadoria, ele tem direito a um salário mínimo para poder viver dignamente o restante da vida. Muitas vezes não dá para comprar remédio. O governo agora, através da proposta de emenda constitucional número 6, né, da PEC da Previdência, está cortando isso do velhinho, tirando de um salário mínimo, voltando para R$ 400. Então, é um absurdo. Por exemplo, desconstituir todos os conselhos históricos, por exemplo, o CONSEA, um conselho de alimentação que tem ajudado muito, vinha ajudando o governo federal a combater a fome no nosso país, acabar com a fome nesse país, não é? De repente, desconstitui todos os conselhos, Conselho de Meio Ambiente, conselhos importantes que têm dado uma contribuição através da sociedade civil ao próprio governo, não é? Então, quando nós estamos discutindo aqui medidas provisórias, por exemplo, essa questão da medida provisória da aviação, é uma questão, uma política pública importante, a questão da aviação, não é? Podemos até admitir, ampliar a participação do capital estrangeiro, mas tem que ter muito cuidado com isso, porque também a aviação ela é uma política pública estratégica para o país, é uma política pública estratégica para a nossa nação. Não é? Ter o controle da aviação civil no nosso país é de fundamental importância para a nossa sociedade brasileira. Então, eu costumo dizer que, infelizmente, não é, o melhor nesse momento aqui na Câmara dos Deputados, e parece até uma incoerência, mas é não votar. Porque votar para piorar para o povo, para piorar para o país, é preferível não votar. Por isso é que a oposição mantém uma posição de obstrução, né? Não deixar votar, para não piorar para a população brasileira, sobretudo os mais necessitados. Nós vimos agora aí o anúncio de corte na educação. Olha, os cortes na educação vai prejudicar muito o nosso país, sobretudo o meu estado de Minas Gerais. Eu sou de um estado que nós temos, metade do estado de Minas Gerais não tinha escola pública de terceiro grau. Foi implantada há poucos anos os institutos federais, as universidades federais, que ainda estão em implantação aqui no noroeste de Minas, no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, do Mucuri, no Vale do Rio Doce. Nós temos universidades federais funcionando ainda em prédios alugados, que precisam adquirir o prédio próprio. Nós temos prédios em construção. Agora, se corta, vai ficar difícil de manter essas instituições, quanto mais ampliá-las. Então, esse momento e essa conjuntura, é difícil falar em votação positiva aqui no Congresso Nacional. Estou há vários mandatos, mas eu vejo que nós temos que fazer a resistência necessária para defender a população brasileira aqui. Nós estamos vendo que na próxima quarta-feira, amanhã, dia 15, haverá uma grande manifestação popular, não é, em defesa dos direitos do povo brasileiro. E nós, como os políticos e homens públicos que somos, não é, mulheres que defendemos políticas públicas interessantes, nós estamos aqui em Brasília, eu como deputado federal, para poder fazer que esse som, né, possa também ecoar aqui na Câmara dos Deputados, a vontade popular. Deputado Coronel Armando, o deputado lembrou bem dessas manifestações sobre o corte da educação que estão marcadas para amanhã
e que também conversam com essa decisão da oposição, pelo menos era isso que tinha sido falado há algumas semanas, de obstruir qualquer votação até que essa questão desses cortes seja sanada. Hoje o ministro Paulo Guedes vem aqui à Comissão Mista de Orçamento. Existe alguma possibilidade, se vislumbra alguma possibilidade de solução para essa questão do corte na educação? Bom, eu acho que o governo é responsável, ele vai discutir aqui com o Congresso, na audiência que o ministro Paulo Guedes vai apresentar ao Ministério, na Comissão de Orçamento, ele vai expor os motivos dos cortes. Cortes na educação foram feitos pelos outros governos também. Quando o pessoal da esquerda está comentando, esquece que Lula cortou na educação, Dilma cortou na educação, Temer cortou, Fernando Henrique cortou. Então o governo, quando atua, ele tem que ser responsável. Então parece que o mundo começou agora com Jair Bolsonaro cortando algo que os outros fizeram, mas a memória é um pouco curta. A responsabilidade de se ter uma política define um plano, define um pensamento. Mas o que materializa uma política são planos. E não se faz plano sem que ele esteja equilibrado, sem que haja recurso para crescer. Fazer uma nova universidade é muito importante. Eu fiz curso EAD, fiz curso de administração pública, então eu entendo a importância da política do Lula na hora que permitiu a pessoas que não estavam em alguns municípios terem acesso à universidade. Mas como que nós vamos ampliar se nós não temos condições de fazer essa ampliação? Isso aí é discurso. Só se pode ampliar quando tem recurso. E o ministro é uma pessoa responsável. Como eu disse, a política pública ela é mais do que necessária, porque ela vislumbra um futuro horizonte, mas a gente só chega nesse horizonte passando passo a passo. Então, seja em educação, seja em infraestrutura, seja em saúde, há necessidade que a política venha proteger a nossa população. E a reforma da Previdência, ela está dentro desse contexto, eu já falei em alguns momentos, nós estamos dentro de um Titanic. As sinalizações são claras. O Brasil, se continuar com a Previdência dessa forma, ele não consegue pagar suas contas. Então, nós temos que refazer. E as pessoas que obstruem, infelizmente, têm uma postura que não vai ajudar. Nós vamos em frente, nos chocar com o iceberg. Então, eu discordo um pouquinho dessa posição do deputado Leonardo Monteiro. Deputado Leonardo Monteiro, sobre a medida provisória 870 especificamente, fica o questionamento de como que a oposição vai se posicionar em relação às mudanças feitas lá na comissão mista, em relação à transferência do COAF especificamente. Como é que vai ser a análise, como é que vai ser o posicionamento dos partidos de oposição em relação a isso? Olha, na maioria dos países inclusive desenvolvidos, o COAF é ligado ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Economia. Então essa é uma discussão que precisa ser aprofundada, esse debate, no âmbito da comissão e aqui no plenário também, quando chegar no plenário, né? Nós estamos vendo, por exemplo, a questão da FUNAI. A FUNAI, historicamente, foi ligada ao Ministério da Justiça. Você levar a FUNAI para o Ministério da Agricultura é você colocar a raposa cuidando do galinheiro, né? Então nós temos que estar bem atentos a essas questões. Então, quando se fala em reformar o Estado, através dessa medida provisória, e é por essas questões que nós estamos numa posição de obstrução, para não piorar, não é? Nós estamos vendo, por exemplo, o corte na educação. O corte na educação, ele favorece a quem? Vai favorecer a elite desse país. Porque quando você corta na educação pública, nós estamos construindo a educação pública de boa qualidade. A educação pública, ela serve a quem? Ela serve a maioria dos trabalhadores, dos filhos do trabalhador, da trabalhadora, que não aguentam pagar uma universidade ou uma escola técnica, precisa da escola técnica federal, pública, precisa da universidade pública. Por isso é que nós estamos lutando para garantir, não é, que não haja corte na educação. E nós queremos fazer refletir isso aqui no Congresso Nacional, fazendo obstrução às votações. Deputado Leonardo Monteiro e também deputado Coronel Armando, a gente fica por aqui, agradece vocês. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando dessa questão de corte de recursos, porque essas reuniões de hoje lá na Comissão Mista de Orçamento prometem, né, Vera?